Olá, como eu havia dito no meu story, no Instagram, está entrando no ar uma edição extraordinária do Zé Café. Vai ao ar hoje mesmo, fora dos padrões de quinta-feira, porque é uma notícia que mexe com a questão da cidadania italiana. Pelo que por isso a minha convidada, a doutora Aline Fortuna, está aqui de novo, para explicar de verdade o que está acontecendo hoje para quem está batalhando, querendo e merecendo ter a cidadania italiana. Então, a doutora Aline agora vai dar a notícia, ou as notícias, como isso está caminhando agora, na real, o que está acontecendo em relação à cidadania italiana. Doutora Aline, por favor. Olá, Zé, é um prazer estar novamente aqui no estúdio. E agora com notícias mais felizes, vamos dizer assim, sobre a cidadania italiana. Naquele primeiro momento que viemos aqui, foi pós-emissão do decreto, e que ainda as pessoas estavam com muitas dúvidas e receosas de dar continuidade ou andamento no seu pedido de cidadania italiana. Só que tivemos ótimas decisões judiciais diretamente da Itália, em que está sendo reconhecido e contrárias ao decreto, que é inconstitucional. Temos que ter em mente que a lei principal de um país é a Constituição Federal, e o decreto veio como um ato inconstitucional, tentando retirar o direito dos cidadãos italianos. E nos últimos julgamentos judiciais, lógico, tivemos juízes indo contrariamente ao decreto e declarando o direito do cidadão italiano em continuar a solicitar a sua cidadania e o seu direito hereditário. Deixa eu só entender uma coisa, então. O decreto restringia a cidadania italiana a filhos e netos. Exatamente. Ok. Então, isso era um decreto-lei que está sendo considerado inconstitucional. Ok? Exatamente. O caminho administrativo pelas embaixadas ainda está fechado. Sim, os pedidos via consulado e administrativamente na Itália, que é uma modalidade de cidadania. Sim. Que era permitido por residência. Você sendo descendente, você ia até a Itália, residia por um período e conseguia a cidadania italiana. Essas duas modalidades estão barradas, porque estão seguindo o decreto. O decreto. Judicialmente, não. Judicialmente, não houve em nenhum momento a paralisação dos pedidos. Entendi. E assim continuam se dando entrada desde março, quando houve toda essa questão do decreto e depois a confirmação desse. Judicialmente nunca tivemos a barreira para a entrada desses pedidos. Então, houve um momento tenso em que dependia da aprovação do Congresso desse decreto-lei para alterar a Constituição. Exatamente. Okay? Então, todos os pedidos que estão sendo feitos judicialmente têm recebido suporte e apoio dos juízes. Exatamente. E juízes já declarando como inconstitucional. Sim, porque os juízes, nos últimos julgamentos, eles declaram que não é uma benesse para os descendentes de italiano, mas sim um direito constitucionalmente assegurado há muitos anos. Diferente de alguns países que levam em conta que é considerado nacional a pessoa que nasce em seu território, a Itália, Europa em geral, não somente a Itália, que estamos falando de Itália agora, ela considera se você tem o sangue. Eu, por exemplo, sou bisneta de italiano. Okay. Então, para os olhos da Itália e constitucionalmente falando, eu sou considerada italiana. Lógico que eu tenho que manifestar o meu interesse em obter a cidadania. E o decreto veio justamente barrerar isso. Barrerar o seu direito. Eu costumo dizer que o direito à cidadania europeia é um direito hereditário, nasce com você. E você pode manifestar em qualquer momento o seu interesse em ser cidadão europeu. Então, vamos passar aqui uma linha divisória. Existia realmente, mas está sendo considerado inconstitucional esse decreto que está valendo, porém, a Justiça está dando apoio a todos, dentro da regra antiga, todos a hereditariedade da família, de ter esse direito. A doutora Aline acabou de dizer que era descendente italiana, portanto, ela tem direito judicialmente
a ter a cidadania italiana. Então, o que era assustador para quem está nessa fase de batalhar a cidadania, não é mais, porque os juízes estão declarando inconstitucionalidade do decreto. Portanto, quem quer entrar com a cidadania italiana, ou está em processo de entrar com a cidadania italiana, via judicial, a garantia da cidadania é quase 100%. 100%. Aliás, nós vou fazer um traçado que você falou muito interessante de uma linha do tempo. Antigamente, estamos falando isso antigamente, não muito antigamente, estamos falando antes de março de 2025, em que ocorreu toda essa dúvida e toda essa movimentação que as pessoas acreditaram que sim, teriam barreirado o seu direito, e desde o começo todos os advogados estudiosos do direito na Itália têm falado que não vingaria esse decreto. O importante é dizer que há algum tempo já os pedidos judiciais aumentaram significativamente. Pegou minha falha. Por quê? Porque os consulados já não respeitavam a lei italiana, e que há um limite desde a entrada do pedido até a concessão da sua cidadania. Quem dava entrada via consular demorava 13 anos para obter a sua cidadania. Nossa! Era muito tempo. Você dava entrada hoje e não saberia nem se estaria vivo quando fosse concedida essa cidadania. Então, um meio eficaz para que a pessoa obtivesse a cidadania de uma forma mais rápida era o judicial. O judicial já era um caminho. Já era não um caminho novo. Muito procurado. Não é um caminho novo. O que acontece após março de 2025, em que foi emitido esse decreto? Para você dar entrada no seu pedido de cidadania italiana, é muito importante você estar assegurado por profissionais habilitados e que vão efetivamente fazer o seu direito ser concedido. Então, antes, a gente entrava com um fundamento legal, que era contra a mora consular. Então, a gente entrava com o pedido judicial por mora do consulado. A partir de março de 2025, mudou-se o fundamento jurídico desse pedido. Agora, não é mais mora do consulado, porque o consulado não está permitindo o pedido de cidadania, mas com base numa inconstitucionalidade de um decreto, que é um ato inferior à Constituição, e não pode retirar direitos constitucionalmente assegurados. Que bom. Então, é o fundamento jurídico. E continua normal, não precisam se preocupar quem tem esse direito, porque há um momento em que pode sim ser limitado se a Constituição Federal for alterada. Sim, mas não é o momento agora. Não é o momento. Então, não é o momento para desespero. Você pode dar entrada, continuidade ao seu pedido de cidadania italiana. Então, esse era o sentido de fazer essa edição extra. É dizer que a Itália, via judicial, que acaba sendo o caminho mais rápido, pelo que eu estou entendendo, não 13 anos pelos caminhos administrativos comuns, a Itália está de braços abertos para os seus filhos, netos, bisnetos, trinetos, tataranetos. Continua tudo como antes. O que mudou? O caminho. Então, aquela notícia anterior de preocupação que a gente passou no nosso podcast está desfeita. Italianos, descendentes, vão atrás que vocês vão conseguir. E não vai levar 13 anos, pelo que eu estou entendendo. Talvez agora aumente um pouquinho, não nos 13, mas porque está tendo uma demanda total para o judicial. Então, olha, é por isso que o podcast Zé Café existe. É para dar notícias, é para atualizar e passar informação de qualidade. Por isso eu fiz essa edição extra, vai ao ar hoje mesmo. E só para ilustrar o finalzinho mesmo, em relação às outras cidadanias portuguesas, que saíram umas notícias na internet e tal, nada mudou. Filhos e netos. Nada mudou. Filhos e netos de portugueses e esposos, né? Esposas podem obter a cidadania. A portuguesa, após eu sou neta de português, eu obtenho a cidadania, eu posso transmitir depois para toda a minha cadeia hereditária, porque você muda o grau. Eu deixarei de ser neta para ser portuguesa. É um orgulho danado. Então, você muda. A italiana permanece. Então, só para deixar bem claro, qualquer grau que você tenha cidadania, que você tenha a ascendência italiana, nós somos descendentes e temos ascendência. Então, em qualquer grau que você tenha ascendência italiana, você pode solicitar a cidadania. E a espanhola,
que o decreto que vence agora, a lei vence agora em outubro, então até outubro de 2025, filhos e netos de espanhóis podem dar entrada na sua cidadania sem necessidade do requisito de residência. Okay. Só que essa lei vence já agora em outubro de 2025. E aí vai ter que ter a residência. E aí, para netos, é necessária a residência por 1 ano na Espanha. Olha, eu vou falar brincando aqui. Italianada, vocês estão de boa. Português não está muito de boa, não. Agora, espanhol, realmente os espanhóis vão passar por um processo de muito... Vão ter que morar na Espanha por um tempo, não sei quanto tempo, para conseguir a cidadania. Bom, esse era o objetivo desse podcast, em edição extraordinária, dar essa nova informação, atualizar vocês. Italianos, bola para frente. Doutora Aline, a senhora quer comentar alguma coisa? Não, só isso. Em caso de dúvidas, sempre procure um advogado para assessorar você seguramente, né, para que você possa dar entrada ao seu direito de cidadania. É um direito que garante muitos benefícios. As pessoas pensam, às vezes, apenas só em viajar. Eu quero para não precisar de visto. Com todas essas mudanças agora dos Estados Unidos em questão de visto, você ter um passaporte europeu lhe abre muitas portas de residência, de estudo e mesmo de viagem. É muito gostoso você poder passar na sua fila especial para europeu e não precisar de visto. Então, são muitos direitos aí assegurados e que nós temos direitos e vamos continuar batalhando para que não haja nenhuma alteração nesse sentido. Olha, então é assim, eu estou entrevistando aqui uma advogada especializada em cidadania europeia. Está aí a rede social dela. Ela está aberta a consultas, aberta a informações. É muito fácil conversar com ela, mandar um e-mail, o que for, por inbox, seja o que for. Porque quem está a fim de correr atrás disso, porque não corram atrás de milagres prometidos por aí na internet. Tem gente oferecendo isso com muita facilidade. Todo mundo só tem um processo. E para entrar por via judicial, só com advogado. Não adianta eu não sou descendente italiano, mas se fosse, eu sozinho não conseguiria nada. Tem que ser por via judicial através de um advogado. Então, é assim, esse é o podcast Zé Café. Informação de qualidade, edição extra, se precisar, e sempre, na medida do possível, boas notícias, como foi hoje. Então, até o próximo podcast Zé Café, e o desse de hoje sobe hoje. Quinta-feira, sobe hoje à noite, sobe o normal das 20 horas. Mas esse vai subir agora, já daqui a pouquinho, para todo mundo ter essa informação. Muito obrigado e até o próximo Zé Café, ou edição extraordinária, ou edição normal, e vamos em frente. Muito obrigado.